Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Este é o Retalks by Reframe, o podcast da Reframe Learning e o seu podcast sobre processos de aprendizagem corporativa. Se você trabalha com treinamento e desenvolvimento, tem interesse, curte entender a forma como as pessoas aprendem e quer saber o que as empresas podem fazer para, de fato, levar o seu capital humano para o próximo nível, esse é o seu espaço, essa é a nossa casa, na verdade. O tema do episódio de hoje é como saber o momento certo de investir em treinamento. E aí, obviamente, eu vou bater aquele papo com o Renato Gangoni, que é CEO da Reframe Learning, para a gente entender quais são as armadilhas, quais são as barreiras que precisam ser observadas nesse processo para definir exatamente quando o treinamento é a melhor solução para a sua empresa. E aí, Renato, tudo bem aí? E aí, Dani, tudo bem? Obrigado aí, vamos falar mais um pouco sobre esse nosso processo de treinamento, né? Como estão as coisas aí do teu lado? Tranquilo? Tudo beleza também, tudo tranquilo. Tô empolgado para a gente falar sobre exatamente a identificação exata do momento correto para investir em treinamento. E acho que essa é uma dúvida geral, é uma dúvida que a nossa audiência certamente tem ou já enfrentou em algum momento da sua vida corporativa, digamos assim. E eu costumo dizer, Renato, que assim, o contra-exemplo costuma ser uma ótima forma de ilustrar determinado ponto. E aí, dito isso, talvez faça sentido a gente começar esse papo, não falando exatamente do momento certo de apostar em treinamento, mas sobre quando o treinamento não é aplicável, né? Porque eu acho que existe uma diferenciação importante para ser feita. Acho que tem muita empresa que acaba achando que treinamento é solução para tudo, né? Ah, não está vendendo, precisa treinar. Ah, não, estamos com problema de cultura, precisa treinar. E nem sempre, necessariamente, o treinamento é a melhor solução ou é o melhor caminho naquele momento. O que você pode comentar sobre isso, de acordo com a sua experiência? Tá, vamos lá. Adoro a pergunta quando não é treinamento, né? Porque essa é a primeira pergunta. Quando a gente recebe um projeto, essa é a primeira pergunta. Isso aqui é treinamento ou não é treinamento? E isso, cada vez eu vejo mais e mais dentro dos nossos clientes. A gente tem um processo que entende o que é treinamento e o que não é treinamento. Então, assim, tudo que é fora a pessoa, ou seja, tu tem processos que impactam no resultado, que não é treinamento que vai resolver, né? Treinamento entra depois de da empresa resolver o processo, você tem que retreinar, né? Então, se tu tem algum processo, tu tem alguma política, né? Se você tem algum conflito mais forte com o teu público-alvo, aí você tem que segurar um pouco do treinamento, porque tu vai gastar dinheiro e o teu problema não vai ser resolvido. E aí isso volta para a conta de treinamento, né? Fica aquela história assim, treinamento não dá resultado, treinamento não dá resultado. Mas treinamento não dá resultado porque o problema talvez não seja de treinamento. Exemplo clássico do que eu vivi, isso tem pouco tempo. Tem uma empresa que lançou um produto, né, numa região no interior, né? E o lançamento do produto, em termos de venda, foi um sucesso, mas em termos de entrega, nem tanto, né? Então ficou pendente ali. O que acontece? Cidade do interior, essa proximidade das pessoas, essas informações voam rápido, né? Depois de uma certa curva de vida lá, parou de vender. Mas por que parou de vender? Porque o produto não entrega a promessa. Então eu estou falando que é um problema de marketing, é um problema de produto, não é um problema de treinamento. Aí a gente recebe um pedido de treinamento dizendo o seguinte: a gente precisa aumentar a venda nessa região porque não está vendendo. E o briefing chegou desse jeito, da pessoa de produto, né? Só que quando a gente foi fazer o diagnóstico e entender qual era o real problema, a gente entendeu que o produto não estava entregue. Então você tinha que fazer todo um trabalho em cima de mercado de novo, de revitalização, de reconstrução de marca, né, para você relançar produto, para você conseguir sair de novo para aquele mercado, porque aquele mercado, naquela cidade de 2.000, 3.000 pessoas, ninguém compra mais o teu produto porque todo mundo sabe que o teu produto não estava funcionando.
além disso, né, isso eu tenho 4 players no mercado, nesse mercado, nem não, todo mundo não estava funcionando, então não era um problema só da empresa, né? E aí existe sim um trabalho que tem que ser feito, né, com a força de venda, de análise de concorrência, de obstrução, que é um trabalho que vai ser em vendas e treinamento. Só que não adianta, né, você não resolver produto e ir treinar. Então, primeiro resolve o produto, depois a gente treina, fazendo toda essa mudança de mindset do cara em relação ao produto. Porque até uma vez eu fiz um treinamento para um dealer, né, para uma montadora de carro, que lançou um carro e foi o mesmo problema, né? A força de venda não comprou o carro, né? Então, tu vai ter que fazer uma mudança de mindset. Neste caso, eu não tinha problema nenhum com o carro. Então, a gente fez um treinamento. E aí sim, uma mudança de mindset. Porque o cara, a montadora não estava acostumada, a força de venda da montadora não estava acostumada a vender carro popular. E ele passou a ingressar no mercado popular. Então, aí é um choque que teve que acontecer e a gente teve que fazer essa mudança de mindset dentro do treinamento. Mas o primeiro ponto que a gente brinca, que a gente fala assim, quando não é treinamento, é quando eu tenho uma variável que treinamento não resolve, que não adianta eu treinar, que não vai mudar o resultado. E Outro aí, exemplo normalmente, clássico. Fala. desculpa, aí normalmente essa variável é produto ou processo, por exemplo? Produto, processo, conflito. Então eu tenho clima, então eu tenho coisas, por exemplo, a minha liderança não apoia o que vai acontecer em treinamento, então não adianta fazer o treinamento para este público-alvo, eu tenho que começar com a liderança, né? Eu tenho que fazer um trabalho em cima da liderança. Quer ver uma coisa clássica em vendas, por exemplo? Tu vai falar um produto, tu quer, né, um produto vira, né, produto específico de venda e tal, mas a meta não muda. Então, tu quer falar de atendimento consultivo, tu quer falar, né, de todo o processo de venda, todo o processo de atendimento e etc. Customer Centricity, CX, né, todos esses termos que hoje estão aí, só que a meta está empurrando o cara para vender. Então, assim, se você mantiver essa meta do jeito que está, esquece embaixo, porque teu CX, teu Customer Centricity, tudo isso vai embora, porque eu estou afetando a bolsa. Então, isso é clássico. Essa é clássica, assim. Eu faço todo o movimento de customers, de CX e etc., mas eu não mudo a meta do cara. E aí, o que vai acontecer? Né? Eu continuo fazendo o cara trabalhar do mesmo jeito, achando que eu vou fazer um plano de fundo aqui, de CX, de alguma coisa, e vou mudar alguma coisa. Então, não vou, né? Quando a gente tem processos que impactam o objetivo do treinamento, que treinamento não vai resolver, né? Aí a gente não treina, né? Endereça isso primeiro, devolve para a empresa e fala assim, devolve isso para cá. Outro exemplo clássico que a gente não treinou, né? A gente tinha um processo num supermercado grande, e aí era um processo, um modelo novo que estava vindo de fora, se não me engano, estava vindo da Colômbia. Um modelo de loja, um processo que estava vindo da Colômbia que tinha que ser implementado. Então a gente foi na loja que teoricamente tinha sido implementado e a gente ia pegar o processo que foi implementado e fazer o rollout disso para o Brasil. Quando a gente chegou na loja, o processo não estava implementado. O processo estava descido de goela abaixo, então existia o manual, existia o documento, mas ninguém fazia o processo não era executado. Então a gente voltou para dentro da empresa e falou assim, ó, existe o processo, mas ninguém faz. Por isso foi o que eu levantei. E aí a gente, né, o pessoal do projeto, né, de implementação do processo da Colômbia teve que voltar na loja, né, e fazer o processo todo novamente. Então, assim, esse é um ponto que a gente fala assim, não adianta treinar se você tem variável extra, né, que não é a pessoa, né, que não é influenciar diretamente para o teu público-alvo. Então, não é o vendedor que treina o processo, que define o processo, né? Então, não adianta eu fazer um rollout que vai acontecer o que aconteceu na loja piloto. O cara achou que lançou o processo não foi implementado. Nem assim tem um monte, né? Mas a primeira coisa que a gente pergunta é se isso é treinamento ou não é treinamento. Fazendo o contraponto disso tudo
Treinamento, tu muda a pessoa, tu espera uma atitude diferente da pessoa, tu espera que ela faça alguma coisa diferente e você vai ensinar este como, né? É, você vai ensinar, você vai trocar um mindset. Então você está trabalhando aqui uma parte de atitude, uma parte de habilidade de hard skills e soft skill, mas você está pensando na pessoa, né? Tudo que não é responsabilidade daquela pessoa, que ele não tem alçada para mudar e precisa ser mudado, não é treinamento. Tu vai ter que endereçar isso. Pode ser até um treinamento para outro público. Talvez tu tenha que fazer um treinamento por liderança antes, né? Mas não é a sua ação específica, tá? Acho que eu fui Perfeito. um pouco longo, mas acho que deu, né? Não, mas ficou Vamos lá. super clara a explicação. Acho que é por aí. E agora eu acho que é hora da gente falar do momento em que o treinamento é sim aplicável, é a solução ideal, e quais seriam as situações, os elementos que precisam ser observados na organização e no desempenho dos times de trabalho para ajudar a determinar o momento certo de investir em ação de treinamento, Renato? Momento certo para investir em ação de treinamento, eu acho que é do dia zero do cara, quando o cara entra, né? Acho que isso é um processo. Eu não sei se eu comentei contigo antes, mas eu participei de um webinar aqui nos Estados Unidos, de um cara falando, fez 7 anos de pesquisa com o CFO, né? Então, qual é a visão do CFO em relação ao treinamento, né? E tem muitos insights, mas um dos pontos que saiu nessas pesquisas é o Dr. Nee. Ele é PhD, etc. E uma das coisas que saíram nesse processo é que treinamento é uma grande ferramenta de engajamento, de retenção de talento, né? Então, principalmente nas últimas gerações, né, eles esperam que a empresa forme eles, ensine eles e traga, né, alguma coisa para o conhecimento deles, para a profissão, para a carreira, etc. Então, treinamento é uma das maiores ferramentas de retenção. Então, começa por aí. Então, se você hoje tem um mercado de trabalho competitivo, onde você tem né, uma mobilidade muito grande de empregado, né, de colaborador. Você tem um mercado de trabalho que eu digo que é global hoje em dia, né? Eu estava vendo um funcionário que está morando na Suécia e que eu vou pagar, teoricamente a moeda da Suécia é metade da minha moeda, então assim, eu posso pagar relativamente bem, então se eu posso contratar uma pessoa na Suécia hoje Claro. tranquilamente, né? Então tu tem um mercado global. Aqui nos Estados Unidos teve o Great Resignation, né, que é as pessoas pedindo demissão e etc. Então, treinamento é uma ferramenta de retenção, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o quanto mais desta pessoa, mais rápido essa pessoa performar, melhor para a pessoa e melhor para a empresa. Então, por isso que eu falo assim, é de zero, né? Em algumas empresas começa a acontecer de menos alguma coisa que é no processo de recrutamento e seleção. Tu foi aprovado, tu já ganha um institucional ali, né? Ali no processo mesmo, né? O processo mesmo de recrutamento e seleção já te faz a formação de institucional e etc. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, onboarding para mim é condição sine qua non, ou deveria ser condição sine qua non, do pequeno, do médio e do grande empresário. Não tem motivo de eu falar que onboarding é só para o grande, não tem motivo de eu falar que onboarding é só para o médio, né? O pequeno também deveria ter, nem que seja uma conversa, nem que seja alguém no dia a dia, né, no primeiro dia, dizendo como é que tem que fazer, como salva o arquivo, como é que nomeia arquivo e etc. Né? Então, onboarding é um processo para mim que precisa ter. Tu tem um onboard, tem um admissional, né? A gente mistura um pouco, mas tem as duas diferenciações, né? Eu tenho o institucional e tenho o admissional. Então, assim, os dois são importantes. O cara entender onde ele está chegando e o cara entender a parte particular da área dele, o que ele tem que fazer, são importantes e aceleram essa curva para ele. Falando um pouco
que onde fica mais nebuloso lá na frente, que é quando a pessoa já está dentro de casa, já está performando, e aí eu digo o que ele precisa ou não precisa fazer, né? Aí é uma outra coisa. Então, assim, investir em treinamento desde o nível zero. Investir em reciclagem, né, ou retreinamento, ou em outro processo, para mim é muito importante esse processo de educação. O processo de educação não é um tiro só, né? Você vai fazer um treinamento e vai embora. Então, é uma briga que a gente tem com alguns clientes, né? Que você faz um onboard de 5 dias e nunca mais dá tchau pro cara e nunca mais vê o cara, né? Então, esse é um problema que algumas empresas a gente tem, né? É o clássico problema, eu não consigo tirar o cara da operação, aquela, né? Que eu chamo de baboseira, né? Uma coisa que a Sim. gente está anos e anos, anos. A gente não, né? Porque aqui nos Estados Unidos também é igual, o mesmo problema, assim, a visão curta de que o cara perder, né, 4 horas, 5 horas num trabalho para aprender alguma coisa diferente para melhorar a performance dele é um custo, né? E não Ele tá um perdendo ganho. tempo, né? Ele está perdendo alguma coisa e não ganhando alguma coisa. Isso é uma visão equivocada, mas é uma visão equivocada global, eu chamaria assim, né? Assim, acho que é um problema clássico. Todo webinar que eu faço, que o pessoal fala assim, quais são os problemas de treinamento? Esse é um, né? Sempre é um. Mas quando eu estou falando assim, ó, o cara está performando, a pessoa está performando, né? Investir em treinamento, e aí eu vou falar assim, vou separar um pouco de treinamento, do plano de carreira e do one-on-one com a liderança, tá? Então, assim, eu estou falando de treinamento, as ações de treinamento, o curso online, a reciclagem. Se o cara está performando bem, não traz o cara para reciclagem. Não precisa, né? Esse cara está performando bem, ele precisa de ajuste fino. Ajuste fino, quem dá é liderança. O tom, né, não é treinamento, não é uma sessão de 8 horas que vai refinar os skills da tua equipe. Isso aí é liderança, isso é coaching, mas isso aí é one-on-one. É alguém, é aula particular, né? Eu tenho uma filha de 10 anos que faz natação, então ela faz natação todo dia, 2 horas por dia, mas não refina técnica. Quem refina técnica, se você quiser, são as clínicas e são as privates, entendeu? Então, assim, se você olhar, tá fazendo uma analogia para atletas de alta performance, né? Atleta de alta performance tem um refinamento de técnica muito grande e não é uma vez que ele faz, que ele vai fazer o processo de refinamento. É uma coisa que acontece no todo santo dia, que ele vai lá, que ele cai né, o Phelps, o Neymar, quem você queira, né? Ele vai lá fazer 50 vezes aquela técnica e 50 vezes tem alguém do lado dele e fala assim, ó, vira um pouquinho mais a sua mão, né, para lá ou para cá e etc. Então, esse refinamento é individual, esse refinamento é no dia a dia. Treinamento não chega no dia a dia como a liderança chega. Não adianta achar que treinamento chega. Não adianta achar que coach chega. Então, assim, refinamento de técnica, né? Isso é da ponta. Isso é um processo de liderança, isso é um one-on-one, isso aí é o dia a dia. É o papel do líder, né? Então, o que eu digo é o seguinte, treinamento, por isso que eu separei, né? Treinamento, plano de carreira e liderança. Então, assim, one-on-one é esse refinamento de técnica da liderança. O treinamento vai dar o quê? Vai dar carga necessária para ele performar num certo nível até que ele tenha que ser performado, né? Ele ser lapidado nesse nível de suficiência. Então, achar que treinamento, o cara vai sair de treinamento performando no seu topo, não vai. Ninguém vai. Isso, e alguém que prometa isso para você é mentira. Só olhar nos atletas de alta performance. Ninguém faz isso.
é refinamento de técnica e é execução daquilo tempo todo. 50 bilhões de vezes o tempo todo, com processo, com mindset de entendimento. Que você consegue dar em treinamento é um mindset pro cara, ó, tu vai repetir isso 50 vezes, né? Desse jeito. E assim vai, né? Tu vai dar esse input pro cara. Mas depois é a liderança que tem que acompanhar isso. Então, esse é um processo interessante. Agora, o cara que está performando bem, e ele está performando acima do esperado, por exemplo, talvez seja um processo de carreira que você tem que olhar para ele. Então, você tem que olhar o teu plano de carreira e entender o que skills ele complementa. Então, é um treinamento de futuro, né, de projeção. Assim, eu vou começar a preparar esse cara, esse público aqui, essa pessoa, né, para assumir alguma coisa. Então, eu vou começar a construir este processo. Então, ele volta para um processo que, para aquela função, ele não está performando bem, né, até porque ele não performa, e eu vou dar a base de soft e hard skill para ele chegar naquela posição. Então, assim, eu tenho plano de carreira, que eu tenho um treinamento ali para esse cara ser apto a assumir alguma coisa, uma nova função. Eu tenho o refinamento de técnica, que é liderança, né? E aí é mais fácil tu fazer um trabalho em cima da liderança para você ensinar a liderança de como ele faz isso, né? São técnicas de coaching, etc, né? E tu tem a carga de performance, soft e hard skill para a função dele. Então, se esse cara tá performando, deixa esse cara aqui, deixa a liderança cuidar dele. Se esse cara não está performando, aí sim você tem que ter input de carga aqui, né? Perfeito. E, Renatão, e as barreiras que surgem ao longo desse caminho, né? Porque uma coisa é definir o timing certo para vamos investir em treinamento. Às vezes dá para ser no D0, como você falou, às vezes não dá, ok, mas o Uhum. timing está identificado. Mas, obviamente, esse é um processo que surgem barreiras, não é tão simples assim. Como é que você vai removendo tudo isso para garantir o sucesso do processo de treinamento em si? Tá. As principais barreiras que a gente tem hoje é a financeira, né? Eu tenho as barreiras de tecnologia, né? É, e basicamente, cara, é isso. Eu, eu não consigo assumir que tempo possa ser uma barreira, né? É, a não disponibilização do tempo para esse processo, para mim, é uma não prioridade. Perfeito, perfeito. Ok? Então, assim, não é barreira, é crença. O Se cara for não entende prioridade, que tem aquilo é tempo. prioridade para você. Se ele tem prioridade, ele tem tempo, ele vai dar prioridade para o processo. Então, vamos falar das duas coisas. Vamos falar de tecnologia e vamos falar de financeiro. Se você é uma empresa de pequeno e médio porte, eu entendo que você tem essas duas barreiras, eu entendo que você está no começo. A minha sugestão que eu dou assim, olha para a comunicação. Comunicação tem tanta ferramenta, né? Tem tanta coisa que é de graça, que é fácil de manuseio, que é fácil de construir. Olha para comunicação e, como dizia uma ADI minha, chupinha, né? Pega de comunicação, traz para dentro de educação e faz. Tu não precisa ter um LMS, tu pode ter um PDF, tu pode botar um Google Analytics, por exemplo, para ver nível de acesso num documento que você está fazendo. Você tem N recursos hoje que marketing digital nos traz, né, que você pode fugir do processo de gestão. É a melhor forma? Obviamente que não. O LMS te faz essa gestão. Mas Claro. se você tem a barreira, né, você tem que pensar um pouco como né, tirar ela da sua frente, como é que você começa a construir alguma coisa. Esse é um ponto para mim. Assim. A parte financeira, Dani, é a mesma coisa. Né? Eu não preciso ter um investimento de 50, 60, 100 mil num processo de treinamento. Né? Faz você. Pega um vídeo, grava você, né? Faz internamente, melhor do que nada. Né?
Você começa a fazer alguma coisa e começa a ter algum processo, né, de treinamento, começa a ter uma formação. Depois, quando a sua empresa crescer, quando, né, as coisas acontecerem, você tiver mais, né, como diz meu pai, a perna mais grossa, né, aí você pode separar um orçamento para esse processo, né? É, hoje, por exemplo, a gente tem uma conta numa plataforma de formação de educação, porque eu não consigo fazer a formação, chamar especialista e desenvolver, né, conteúdo para todo mundo. Eu não tenho esse processo. Mas eu tenho um dinheirinho que eu reservei, que o cara vai lá e faz o curso que ele quiser, né? Eu posso fazer uma trilha, etc. Então, tem um Udemy da vida, tu tem o Alura da vida, tu tem tantas plataformas, né? Hoje em dia, a própria LinkedIn, né? Tu tem tantas plataformas que você consegue fazer a trilha do seu funcionário, né? Basta o tempo de fazer a curadoria do que esse cara precisa, né? Do que essa pessoa precisa aprender. Mas né, talvez seja mais trabalhoso, talvez seja um trabalho mais braçal nesse começo, mas é isso, não tem outro caminho, né? Falar que tu vai fazer alguma coisa sem meter a mão, não vai fazer nada, né? Nem em treinamento, nem em lugar nenhum, né? É, E é, aí, nesse sentido, né, Renatão, eu fico com a sensação de que a origem de toda essa discussão está numa dificuldade meio que crônica do RH e dos profissionais de TD em geral, em de fato vincular o objeto de treinamento com o objeto de performance, né? Quer dizer, vincular sim, de fato uma coisa a outra. Qual que é o segredo, sei lá, qual que é a chave para fazer isso? eu vou resumir rapidamente a chave disso aí, quebra em tarefa. Perfeito. Quebra em tarefa e mede a tarefa, né? Para a gente não se, senão a gente vai ficar aqui uns 4 dias, mas assim, quebra em tarefa, né? Mede se a pessoa está executando bem ou não aquela tarefa, aquele processo, e você classifica as ações que você tem em relação a essa skill, a essa tarefa. Então, seu treinamento tem que estar vinculado na tarefa. É, é o clássico e o cada vez mais é, voltando à tona, né? O how to, né? Treinamento cada vez mais, né? Mais direto, mais focado no how to, né? Mais focado no como fazer. Então essa é cada vez mais o processo. Isso é treinamento, né? É, a conceituação, né? Aquele processo todo que a gente por um dado momento passou em treinamento e desenvolvimento é bacana, mas o foco aqui hoje em dia na maioria das empresas e como uma tendência, né, que eu vejo nos webinars, nos grupos que eu convivo, é how to. Não é à toa que o pessoal fala muito hoje em dia de skill gap, né? Como é que eu cubro o skill gap? Não tem cobertura de skill gap se não tu pensar no como fazer. Então, essa é uma história que está voltando, né? Assim, a gente passou 2008, 2009 a gente teve uma onda, depois a gente saiu um pouco dela, né? Meio que ficou, então veio um monte de conceito, um monte de coisa envolvida e etc, 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 né? Veio, né? Veio CX, veio, né? Mudança de entender o cliente, blá, 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 um monte de conceito em cima e o how to, né? E como fazer para você atingir o seu CX, você não se parou de ensinar, né? Então agora, né? Com essa Great Resignation, né? Quiet Quitting e agora o Cushioning Career, né? Não sei se você já escutou isso aí, eu acho que Como já, que né? é? Como é que é esse último? Como que é? O Cushioning Career é a mudança de emprego já engatilhado novo. Então, na Ah, verdade, perfeito, tá. ele faz os funcionários, isso para mim não é novidade nenhuma, mas no Brasil a gente sempre teve isso, né? Pelo menos os meus funcionários, né? O cara pede demissão já engatilhado, já com outro emprego, né? Ele Sim. já pega, ele não fica desempregado, né? Então tu tem todo esse processo, mas todo esse processo, na minha opinião, né? Great Resignation, essas coisas todas, forçam um recrutamento, seleção
mais competitivo, talvez com um skill menor, né? Você aceita receber um cara não tão preparado quanto você tinha no passado, e aí volta o skill gap forte, né? Tipo assim, ó, eu tenho um gap de skill, né? Um buraco no meus skills bem forte vindo de recrutamento e seleção, que vai cair em treinamento para resolver, e aí eu volto pro como fazer, né? Então, Perfeito. assim, hoje, como fazer, para mim, volta a ser uma tendência, pelo menos por essas questões de mercado de trabalho, né? Acho que estamos nesse processo. Então, é isso, assim. E aí, como fazer se tu não tiver tarefa envolvida, né? Não entender qual é a tarefa que o cara tem que fazer, não tem como fazer, Não tem como fazer, né? exatamente. E eu curto muito essa tendência porque, assim, o how to, ele é simples, objetivo, direto ao ponto. Eu acho que não tem enrolação, não tem gordura, sabe? É uma coisa muito bem-vinda, na Sim, verdade, né? sim. Mas sabe o que eu acho? A gente vai ficar aqui falando aqui o dia inteiro, né, Dani? Mas assim, ó, eu tive um diagnóstico, uma pesquisa, tive acesso a uma pesquisa feita num call center, onde os atendentes responderam a pesquisa numa visão de treinamento querendo alguma formação de carreira para ele, né? Eles querem ter a formação, querem que a empresa dê uma formação de carreira porque é um público que não tem acesso, né? Então ele quer conhecer conceitos, né, Uhum. que ajudem a ele a evoluir seja o caminho que ele quiser, né? Então, assim, para determinado público, tu tem que dar how to, né? Mas ele está esperando que a empresa forme, né, ele para a vida. Que isso não era um papel há muito tempo atrás É verdade. de treinamento e desenvolvimento. E a gente tem que começar a abrir o olho e entender se isso passa a ser um papel, se isso é apenas uma pesquisa num cenário, se é uma questão de geração, né? Se a geração vai te pedir isso. Estamos falando de um público-alvo que é primeiro emprego, então é essa nova geração que está chegando. Se Sim, isso sim. se sedimentar, muda de novo, né? A gente vai mudar de novo. Então, assim, eu tenho que dar o como, mas eu também tenho que dar uma visão de carreira, de profissão, Perspectiva de futuro, né? perspectiva de futuro, para continuar sendo uma ferramenta de retenção de funcionários. Fantástico. Renatão, sempre um prazer conversar com você, meu parceiro. Obrigado mais uma vez por Obrigado, ter meu velho. participado desse episódio, cara. Tamo junto, né? Vamos falando e tamo aí, né? Vamos. É isso aí. É. Vamos pro próximo. Já estamos pensando no Obrigado aí, número 3. pessoal. Esse é o número 2, número 3 agora. Esse é o número 2, vamos no número 3. Acho que vai ser bem bacana aí. É sempre bom, né? Trocar uma ideia e ver o que a gente está falando. Você tem a visão de mercado também. Eu tenho a visão aqui, né, dos grupos e das atividades que eu participo aqui fora, que é interessante, mas assim, nada muda. Brasil, Estados Unidos, mundo, os problemas são os mesmos. Então, são os problemas do ser humano, né? Antes de mais nada. É isso Vamos aí. embora. A gente vai endereçando esses problemas aqui no nosso Sim. episódio, aqui no nosso podcast, no Retalks by Reframe. Eu quero finalizar convidando você a seguir a Reframe no LinkedIn, seguir o Renato Gangoni também lá no LinkedIn e seguir a mim também, por que não? Daniel Consani, no perfil lá no LinkedIn. Porque além de poder conferir conteúdos de alto interesse para quem trabalha com aprendizagem corporativa e tudo, você vai ter acesso a grandes insights, a grandes cases, como o Renato acaba trazendo nos nossos episódios. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. A gente se vê no próximo episódio do Retalks by Reframe. Um grande abraço e até mais.